deu lá atrás, que eu tenho plantado, semeado, ele chegou o tempo de você lançar livros. Então, o ano passado, dezembro, lancei o de missões. Já acabou, tem que mandar fazer outro. Aí agora, esses dias, mandei direto para São Paulo. Eu digo, manda a editora, vai direto para São Paulo. Então, está aqui nas minhas mãos o segundo livro, por título Superação. E esse tema é muito forte. Quem aqui nunca teve que superar algo na sua vida, ou está tendo que superar algo na sua vida, ou certamente terá. E aquilo que eu tenho vivido com Deus é o que eu estou escrevendo, Guilherme. Igreja, meu pastor Fábio que está assistindo, porque é aquilo que Deus me dá autoridade para falar. Quanto eu tive que superar a falta do meu pai? Quanto eu tive que superar sendo criado naquele sertão com muita dificuldade, comendo farinha seca 3 vezes ao dia? Digo, meu Deus, o quanto eu tive que superar as dores, os tempos difíceis de lamento. Diga, Deus, e agora? O quanto eu tive que superar na primeira faculdade, andando a pé lá em João Pessoa, 9 quilômetros, já falei aqui outras vezes. E o quanto eu tive que superar a solidão, enfrentar a solidão, mas Deus estava comigo e está comigo, estava com você e está com você, para que você possa superar. Então está aqui, lá atrás tem, depois é um livrozinho muito fino, prático, básico. A gente como universitário, eu continuo sendo universitário, e como eu falei, até os 90 anos, ou 100, ou 100 e pouco, não sei, Jesus é quem sabe. Eu tenho que ler livros de 1000 páginas, 1000 e poucas, 950, né? Mas, pelo menos esses aqui, eu digo, eu vou escrever fininho. É prático, você em uma hora você lê, mas o que está escrito aqui, irmão, Deus vai abençoar a sua vida. Então, se depois você quiser, está lá, meu novo livro, Superação. E já tem mais 10 pronto para ir para a editora. Eu digo pronto, e escrevendo tem um bocado. Para quê, irmão? Porque eu entendi em Deus, e Deus falou comigo lá atrás, quanto mais preparado você tiver, mais eu vou te usar. E quando eu digo eu estou preparado, irmão, é a parte humana, porque em primeiro lugar quem nos prepara é o Todo-Poderoso. Diga para seu irmão, é o Todo-Poderoso que te prepara. Agora você se prepara também. E aí, já falei outras vezes, e aí não vou entrar, mas só estamos estudando aí o hebraico, o inglês e esses livros. Hoje eu estava vindo no ônibus e já falando com o pessoal para traduzir esses livros para o inglês e o espanhol. Para quê? Para que outras vidas lá do outro lado do mundo também sejam abençoadas em nome de Jesus. Então diga glória a Deus. Diga para seu irmão, Deus está te dando a oportunidade. Nesta noite, eu quero falar sobre oportunidades. Oportunidades que Deus tem te dado, que Deus está te dando, e certamente Ele vai te dar. Mas que você tem que agarrar estas oportunidades, porque olha para a pessoa que está ao seu lado e diga assim, oportunidades são únicas. Se você não agarrar, elas vêm e vão. Mas se você entender, ficar ligado, quando elas chegarem, você vai agarrar e você vai ser abençoado. Abra sua Bíblia aí. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Eu quero ler com você 1 Samuel 17, 17. E deixe o texto aberto. Nós queremos meditar nele. 1 Samuel capítulo 17,
versículo 17. Quem achou, diga amém. E também serve para você que está aí do outro lado da telinha. Diz assim a palavra do Senhor: e disse Jessé a Davi, seu filho: toma, peço-te para teus irmãos um efa deste grão tostado e estes 10 pães, e corre a levá-los ao acampamento para teus irmãos. Porém estes 10 queijos de leite leva ao chefe de 1000, e visitarás a teus irmãos para ver se vão bem, e me traga uma prova de que estivestes com ele. Versículo 23. E estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as escutou. Aí você pula lá para o versículo 49, do mesmo capítulo, que diz assim: e Davi pôs a mão no alfoge, e tomou dali uma pedra, e com uma funda lá tirou, e feriu o filisteu na testa. E a pedra se lhe encravou na testa, e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim, Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra. Feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na sua mão. Aleluia. Meus irmãos, essa é uma história bem conhecida nossa, que aqui mais uma vez na história e nesse período aqui, o que é que está acontecendo em Israel? Está acontecendo mais uma guerra entre os filisteus e o povo de Deus, Israel. E aqui esse capítulo 17 vai nos relatar isso. De um lado estavam os filisteus prontos para enfrentar Israel, e do outro lado estava Israel para guerrear contra os filisteus. E aí, irmão, você já sabe, guerra é guerra, mata ou morre. E assim estava. E ali, preparados para o combate, de repente, quem é que sai? Golias. Sai um filisteu, Golias. No versículo 8, eu pedi para você deixar a sua Bíblia aberta, que no versículo 8 está os filisteus preparados para enfrentar Israel, e Israel preparado para o combate. De repente aparece um dos filisteus, o Golias, e no versículo 8 ele chega dizendo o seguinte, para enfrentar Israel: e parou e clamou às companhias de Israel e disse-lhes: para que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu, e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que venha até mim. Se ele puder lutar comigo e me ferir, a vós seremos por servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então nós sereis por servos e nos servireis. E disse mais o filisteu: olha, hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo então Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. E aí, você vai para o versículo de número 16, que diz: chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. 40 dias, Golias afrontando Israel. Ou seja, no ditado popular nosso nordestino, tirando onda
de Israel. Não tem um homem, mas não tem um para me enfrentar. Olha, a guerra era contra os filisteus e contra Israel, mas ele já chegou, que caba desaforado, já chegou tirando bandeira. Peraí, me dê um homem, que apareça um homem para me enfrentar. Se ele vencer. E essa história aconteceu por longos 40 dias. E Saul, o primeiro que era para tomar uma posição, ficou logo com medo. Olha quantos líderes, não é de hoje não, irmão, que cede tomar posição. Isso serve para mim como pai de família, líder. Quando a luta chega, a batalha chega, eu tenho que tomar posição. Eu não posso correr, recuar. Mas tem uns que cedem ir para a linha de frente, como Saul, corre com medo. Diga para seu irmão assim, ó: Deus nos chamou, foi para nós confiar nele, não temer. Isso aconteceu, irmão. E o tempo está passando e todo dia, e não apareceu um soldado de Israel para enfrentar Golias. Aí é onde entra Davi, porque o texto vai dizer que a missão de Davi, nós lemos que ele enfrentou Golias e venceu, mas Davi, ele não saiu de casa para enfrentar Golias. Davi saiu de casa para ver como era com seus irmãos, estavam na guerra, e trazer notícia e ponto final. Ele não saiu de casa: eita, hoje eu vou vencer Golias. Menino, eu vou mostrar para Golias com quantos paus se faz uma canoa. Foi não, irmão. A ordem do pai de Davi, Davi, ele estava cuidando das ovelhas. Aí Jessé: Davi, ei, vem cá, vai lá ver. Ele era o mais moço. Os três, o Eliabe, o Abinadab e o Samar, que eram os mais velhos, estavam lá na guerra. Mas três frouxos também. Irmão, o negócio não é ter muito irmão não, irmão. Ter muito irmão não quer dizer muita coisa não. Às vezes tem uns que é medroso. Aqui tem também, lá no Ceará, antigamente o mínimo era 5 filhos no Ceará, né? Era 5. Máximo 10, 15, 12. Hoje diminuiu. Hoje, lá em casa nós só quisemos 2. Eu digo: rapaz, já comi muita farinha, as canelas não secou, não encheu, não, minha filha, só 2, tá bom, que sofrimento já foi. Agora entenda, Davi saiu com a missão de enfrentar Golias? Não. Nós lemos que no versículo de número, louvado seja Deus, versículo 17, que ele foi mandado pelo pai levar uma farinhazinha. Olha a farinha, irmão, como está em todo o contexto. Levar uma farinhazinha e uns queijos. Olha, eu já sei o que é que eu vou dar a você no dia que você for lá no Ceará. Farinha e queijo, aleluia. Aquele queijo gostoso, com cuscuz, é bom demais. Eita, meu Deus, bem feito. E levar queijo. Essa foi a missão de Davi. Mas quando Davi chegou lá, que ouviu aquela história, nessa noite, aí nós lemos no versículo 23, que quando Davi chega lá, visita os seus irmãos, e está no meio do exército lá, ouvindo as histórias, aí Davi ouviu que tinha um gigante. Aí o versículo 23 diz: e estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu. Gade falou conforme aquelas mesmas palavras, e Davi as ouviu. Que palavra? Não tem um homem aqui para me enfrentar? Ixi, meu irmão. Irmão, pega atenção. Homem de verdade, mulher de verdade, não dá para escutar muitas coisas não, irmão. Porque se escutar, irmão, pronto. Aí, irmão, aí só quando resolver as paradas. É assim. Já viu o homem
Já viu que lá no sertão acontecia muitas brigas, por quê? Porque a gente, quando era menino, aí, ó, eu era menino, eu nunca fui de briga, eu também não era doido para apanhar. Eu ia brigar com quem? Mas quando eu estava jogando de bola, que dizia: ei, Roberto, tu não é homem não. Eu ficava virado com vontade de dar um bufete, irmão. Um murro mesmo, um murro. Porque isso sobe no sangue de um homem, de uma mulher. Mas por causa de não, eu só o couro, irmão. Ia brigar com os meninos, eu ia apanhar, então eu ficava acreditando: se eu fosse um pouquinho maior, eu ia te arrebentar todinho hoje, tu ia ver. Mas por causa da minha estatura, irmão, não, vou ficar quietinho aqui. É assim, irmão. Ei, já viu as mulheres? Ei, mulher, esse teu vestido tá feio demais. Aí o que a mulher faz? Eu vou pegar ela. Aí vai no outro dia, compra o melhor vestido e diz: eu vou aí tomar um café na tua casa. Mas não é para tomar café, é para mostrar o vestido que comprou bonito. Aqui, ó, tu estava dizendo que eu não tinha o vestido. Aqui eu comprei, foi o melhor. Porque é assim, irmão. Quando Davi ouviu aquela história, aí, irmão, o Davi que não saiu de lá para enfrentar o Golias, aí eu entro na mensagem. Davi entendeu que apareceu o quê? Uma oportunidade. Apareceu o quê, igreja? Uma oportunidade. Então diga para o teu irmão: tem oportunidade que vale a pena a gente lutar por ela. Tem oportunidade, diga mais uma vez, tem oportunidade que vale a pena a gente se lançar por ela. Davi entendeu que aquela oportunidade era uma oportunidade de mudar de vida. Primeiro, porque, e aí, Davi também ouviu que aquele que enfrentasse Golias e vencesse, ia ter recompensa. E olha que recompensa. Primeiro, no versículo 25 diz: olha, diz assim, ó, e dizia os homens de Israel: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel. Mas há de ser, presta atenção, igreja, mas há de ser, pois que o homem que eu feri, o rei, primeiro, olha a recompensa, o rei ia fazer o quê? Enriquecerá de grandes. Eita, meu Deus. O homem que vencer, primeiro, vai enriquecer. Olha aí, irmão. Era qualquer prêmio? Ia ficar rico. Davi logo, Davi, é o momento de eu mudar de vida. Segundo, e lhe dará sua filha. Quem que não queria casar com a filha do rei, meu irmão? Olha que prêmio, olha, vai ficar rico e o rei vai dar a sua filha. Meu irmão, poderia ser o cara mais feio do universo, mais frouxo, mas nessa hora pelo menos um pouquinho de coragem. Eu acho que, rapaz, olha o prêmio. Hoje, com todo amor, temor, tremor e zelo, tem mulher bonita ou não tem, irmão? Chega sincero, tem ou não tem ainda? E os irmãos não estão com vontade de dizer não. Tem mulher bonita na terra ainda ou não tem, irmão? A minha está assistindo aqui, irmão. Ela é a minha linda. A minha está assistindo, é mais bonita. Agora, tem homem bonito ainda na terra ou não tem? Está aqui um. Agora preste atenção, irmão. Qual é o prêmio? Vou enriquecer, o rei vai enriquecer. Segundo, vou casar com a filha do rei, irmão. Não era qualquer uma, não. Eita, vou casar com a filha do pastor, olha. Vou casar com o filho do pastor. Irmão, muda todo o cenário, muda ou não muda? Vou casar com a filha do prefeito. Tem mudança ou não tem? Como é que eu lá de trás do certo, numa cidade chamada Umari, que não tinha nem no mapa, mas hoje a cidade está no mapa. Aí eu digo para minha princesa, ela está me assistindo aqui. Eu digo: minha filha, o negócio não foi tu casar comigo, não. Aliás, o negócio não foi eu casar com tu, não. Foi tu casar comigo. Aí ela diz: que é isso, meu filho? Também não é assim, não.
Eu digo porque foi Deus que me levou até você. Deus fez um milagre me levando até você. Aí em terceiro lugar, irmão, qual era a recompensa de enfrentar o gigante? O texto vai dizer, e o rei também, a família, ia ser isenta de imposto. Olha que bênção. Para o homem que enfrentasse Golias e vencesse. Olha, a primeira coisa, ia ficar rico. Vale a pena lutar por uma riqueza justa e honesta. Segundo, ia casar com a filha do rei. E terceiro, a família ser isenta de imposto. Irmãos, quando Davi identificou esta oportunidade, aí a minha vida vai mudar hoje. A minha vida vai mudar hoje. Eu vou enfrentar, eu creio, a Bíblia não diz isso não, mas eu creio que dentro de Davi, hoje a minha vida vai mudar. Eu vou correr um risco, eu posso até morrer. Eu nem falei com meu pai, não falei nada. Eu não vim aqui para isso, mas a decisão é minha. Eu vou lá e vou vencer. E você já sabe a história. Ei, nessa noite, presta atenção. Deus está falando com você que tem a oportunidade de Deus para você. Deus está colocando oportunidades diante de você. Que é você que vai ter que decidir. Oportunidades. Ei, sabe o que foi que Deus fez na minha vida? Desde 23 anos para cá, Deus me deu uma oportunidade. E eu agarrei. Quando eu estava tocando perdido lá nas bandas do mundo, lá, irmão, calcinha preta, caviar com rapadura, calangacês, olha o nome das bandas, calangacês, cavalo de pau, é uma bagaceira. Aí Jesus, eu vou te dar uma oportunidade de você mudar. E eu agarrei. Essa oportunidade deu caminhando 9 quilômetros a pé, está saindo o resultado, livros rodando pelo Brasil, pessoas sendo abençoadas, pessoas sendo salvas, pessoas sendo transformadas, Jesus sendo glorificado por causa de uma oportunidade. Então olha para o teu irmão que está ao teu lado e diga assim, ó, meu amado irmão, nesta noite Deus está falando com você que chegou o tempo das oportunidades na tua vida. Davi identificou a oportunidade. E o que é que ele vai fazer? Ele se dispõe, vai falar com o rei Saul todo quebrado, frouxo, com medo, vai desanimar Davi. Não, Davi, eu estou andando no texto, mas depois você leia. Aí Davi, no versículo 32, Davi diz, e Davi disse a Saul, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Olha aí, Davi que saiu de casa para ver e visitar os seus irmãos, agora já está conversando diretamente com Saul, trazendo uma palavra de conforto, de consolo, e se dispondo a enfrentar o gigante. Olha como a coisa mudou. Era Saul que era para estar dando uma palavra de encorajamento ao exército, mas estava com medo. Mas diga para o seu irmão assim, diga Deus, vamos lá, ajuda o pregador, diga Deus, Ele é especialista em levantar do nada, para que o nome dele seja glorificado. Você está entendendo? Você pode dar glória a Deus e aleluia, e aplaudir ao Senhor nessa noite? Aleluia. Aí Saul recebe uma palavra de fé dessa, aí joga um balde de água fria em Davi de novo, porque, ei, tem pessoas que elas são especialistas em jogar água fria nos outros. Ela nem vai, nem faz, ainda joga água fria em tu que está querendo ir. É assim aqui? Tu está doido? Eita, eu vou comprar esse carro esse ano. Eita, eu vou, aí tem jeito. Mas os impostos estão tão altos, meu irmão. Aí tu está lutando. Eita, eu vou comprar minha casa. Eita, mas a caixa, pelo amor de Deus, é só misericórdia. Não chega uma palavra de ano. Vai que Deus é contigo, dá certo não. Não vai dar certo não. Saul.
Aí Saul disse para Davi, olha, versículo 33, porém Saul disse a Davi, contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Olha mesmo, olha que palavra Saul está dando. Aí Davi, irmão, eu quero adiantar, aí Davi, que o próprio Saul não deu nada para ele, desanimou. Aí ele que tinha intimidade com Deus, aleluia, quem está entendendo? Quem tem intimidade com Deus avança, quem tem intimidade com Deus avança, crê, quem tem intimidade com Deus não desiste, ainda que o gigante está lá, mas ele declara, vai cair em nome de Jesus. Aí Davi vai contar as experiências. Ei, Saul, o teu servo estava lá cuidando das ovelhas, aí vinha um leão, vinha um urso, vinha uma cobra, vinha um jacaré, vinha um bocado de coisa lá, que tinha mais, ele sabia que tinha um urso. Aí quando esse urso, esse leão, vinha para pegar a ovelha, o teu servo saía, e você já sabe a história. Aí daqui a pouco Saul levou uma lapada santa, olha aí, ó, né? Levou uma lapada, aí Saul, como, não, peraí, eu vou amenizar o que eu acabei, a besteira que eu fiz. Peraí, eu não vou não, mas toma aqui minhas ferramentas. Foi tirando tudo dele e dando para Davi. A Bíblia diz que Davi não conseguiu nem andar. Aqui eu aprendo outro princípio. Não queira usar as ferramentas de seu ninguém. Use as ferramentas que Deus te deu. Não queira ser ninguém, queira ser o que Deus quer que você seja. Não queira, meu filho, inventar história, não. Faça o que Deus mandou você fazer e você vai ser abençoado. Davi não conseguiu nem andar. O que foi que Davi fez? 5 pedras. Pegou 5 pedras. Um alforje de pastor, e lá no Ceará nós chamamos de baleadeira ou estilingue, ou funda. E Davi foi lá vem Golias, olha, o bonitão, 40 dias, afrontando Israel, chegou lá cheio de armas. Aí Davi, cheio do Espírito Santo, cheio da graça, cheio da presença, cheio da intimidade, confiando no Senhor, que Ele servia e que dava livramento, Ele disse, tu vens a mim com pau e pedra, e pode vir aí, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Olha aí, irmão, olha a fala, olha o propósito, olha o motivo. Tu vens contra mim com pau e pedra, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. E se prepararam. Do mesmo jeito, olha agora, estava o exército dos filisteus antes e Israel. Agora só tem os dois. Um gigante e um menininho. Mas, e aí, irmão, você já sabe a história. Pegou 5 pedras, aí. Eita, irmão. Eu penso que cada rodada daquela ali, Jesus. Eita, menino. Vai ser só uma, meu servo. E Davi se preparando. Talvez ele, meu Deus, olha o tamanho. Onde é que eu vou acertar? Vou acertar aonde? E ele só rodando. E Jesus, deixa comigo, meu filho, se prepara. Ei, irmão, isso aqui é você se preparando. O que é que eu estou fazendo? Eu estou me preparando no sertão, trabalhando no sertão, indo de sítio em sítio com essa sanfona. Aleluia. Rodando, viajando. Eu estou estudando. Enquanto muita gente está dormindo, aleluia, eu estou lá, fica até 2 horas da madrugada, traduzindo mais uma música. Aleluia, Jesus no hebraico. Eu estou me preparando. Enquanto muita gente está dormindo no terceiro sono, eu estou lá 3 horas da madrugada, muitas vezes lendo aquele livro que eu tenho que interpretar. Ler um livro de 500 páginas para fazer 3 frases.
Mas quando Davi soltou, foi o que, irmão? Foi certeira. Olha, logo aonde? Na testa. Só foi uma, pegou 5, mas só usou. Diga para o teu irmão, diga, isso é profético nessa noite. Tudo que Deus está fazendo na tua vida, aleluia. Deus está te preparando. Deus está te preparando para uma grande obra, para uma missão, para um propósito dele na terra. Agora fica ligado na posição e fica atento às oportunidades. E Davi soltou, e aquela pedra cravou na testa de Golias. E a Bíblia diz que aquela pedra, ela encravou na testa e caiu sobre o seu rosto. Versículo 50. Assim, Davi prevaleceu contra o filisteu. Com uma funda e com uma pedra, feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Irmão, Deus me levantou desse jeito, eu não posso querer inventar. É com o chapéu mesmo, é com a sandália alparca. Tem hora que eu ando com paletó por causa do frio. E nem questiono quem usa, quem sou eu. Cada um tem que andar do jeito que Deus chamou. Eu estou lá, do meu pro modo, pro via, pro quê, falando com os nordestinos, e Jesus ensinando. Fala também, vai aprendendo inglês aí, vai aprendendo, porque eu vou te levar. E eu só, dá um ré maior aí, meu irmão. Aí eu tenho que estar pronto, olha. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my day I've been in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. Os Estados Unidos adoram dizendo: all my life you have been faithful. All my life you have been so good. If very wretched I am able, oh, I you sing of the goodness of God. Oportunidades. Deus está te dando oportunidades nessa noite. Ele está falando com você sobre oportunidade. Ei, aí talvez você está aqui, eu quero já concluir. Ou você está do outro lado da telinha e você está assim, mas eu estou aqui em cima desta cama, eu estou com minha conta no vermelho. Esta semana eu não fechei nenhum contrato. Todas as reuniões deu errada. Ei! Fique atento. Nesses próximos dias, o que vai acontecer na tua vida? Fique ligado. Preste atenção. Aonde Deus vai te levar, com quem você vai conversar, o que você vai conversar, o que você vai fazer, porque as oportunidades de Deus estarão bem diante dos seus olhos, e você precisa identificar. Ei, eu estava lá no sertão, há 10 anos atrás. Em 2014,
Eu estava implantando uma igreja numa cidade chamada São Fernando. Em julho, nesse mês, de férias. E eu estava lá, cidadezinha pequena, naquela luta, evangelizando. E glória a Deus e aleluia. Quem chega lá para nos visitar? A pastora Elaine do Vale da Bênção. Mas outra missionária. E elas me viram e fizeram um convite para mim ir para Juazeiro. Eu estava morando em João Pessoa. E elas disseram: olha, Bob, vai ter um congresso. Vai para esse congresso que Deus vai abençoar você mais e mais. E eu disse: olha, eu preciso voltar para João Pessoa. E eu não tenho os recursos, mas eu creio que Deus vai abrir. E se for da vontade do Senhor, eu vou para esse congresso. Deus abriu a porta e eu fui. Quando cheguei no congresso, conheci o nosso pastor Jonathan. E nesses últimos 10 anos, depois que eu conheci eles, Deus abriu as portas assim para a minha vida ministerial, que ó, e através do pastor Jonathan, foi onde eu conheci o nosso pastor Heber, pastora Cida, que através deles, eu conheci vocês, que através de vocês, amanhã de manhã, eu pedi, lógico, permissão para o meu pastor Fábio, porque uma outra igreja daqui de Bauru soube que eu estava vindo para cá e disse: vai lá compartilhar uma palavra para a igreja. E eu disse: bom, meus irmãos, eu estou disponíveis, mas o meu compromisso lá em Bauru é com a comunidade missionária, meu pastor, meu amigo, o pastor Fábio. E eu vou ligar para ele. Se não tiver nada no domingo e ele me liberar, eu vou com o maior prazer. Eu liguei para o meu pastor Fábio. Pastor Fábio, olha, surgiu essa oportunidade, mas eu tô indo para servir vocês. Mas se o Senhor me liberar, ele disse: não, Bob, nós somos do reino, vai lá e abençoa. Uma oportunidade. E amanhã de manhã, querendo Deus, nós vamos ministrar na comunidade, é Manancial. Não sei se vocês conhecem. Então você está convidado para tomar café mais nós amanhã, não sei. Mas surgiu uma oportunidade. E eu preciso estar lá amanhã. E à noite estaremos aqui, se Deus quiser. Mas eu quero concluir essa mensagem, que esteja atento, porque as oportunidades estão surgindo. Agora o que é que acontece? É que muitos colocam dificuldade. E aqui eu quero fechar. Já pensou se Davi dissesse: puxa, não, eu vou voltar para casa. Meu pai não mandou eu aqui para lutar com Golias, eu vou correr risco de vida. Não, papai não mandou eu aqui para lutar, eu vou voltar para casa. Não, ei, porque tem coisa, meu irmão, que é você que vai ter que decidir para o teu próprio bem. E Davi entendeu a oportunidade e foi para cima. E está aqui o nome de Davi cravado na história de uma grande vitória que ele teve. Agora, detalhe, eu iniciei essa palavra dizendo para você que Davi, quero finalizar dizendo a mesma coisa, Davi não saiu de casa para lutar com Golias. Isso que você tem que entender. Tem coisa que eu planejei e deu certo, mas tem coisa que está acontecendo na minha vida que eu não planejei coisa nenhuma. Eu estou enxergando uma oportunidade de Deus que é única e eu estou agarrando e sendo abençoado no nome de Jesus. Quem recebe essa palavra, aplauda ao Senhor, dê glória a Deus e aleluia. Então diga para o seu irmão que eu quero orar com você. Diga para ele: meu irmão, nesta noite, você está ouvindo Deus? Aproveita as oportunidades. Aproveita as oportunidades. Ah, mas um gigante. Esse gigante vai cair por terra em nome de Jesus. Ah, mas essa porta está fechada. Tá, mas ela vai se abrir no nome de Jesus.
essa enfermidade vai sair em nome de Jesus. Esse demônio vai ser embora. Sai, demônio, em nome de Jesus, porque em Cristo Jesus eu sou mais do que vencedor. Não perca as oportunidades. E eu quero orar com você. Você pode ficar de pé. E eu quero orar com você. Se você quiser vir aqui na frente, vem aqui rapidinho. Nós vamos estar adorando ao Senhor. Eu quero orar com você, irmão. Pega as oportunidades. Davi enxergou uma oportunidade e foi lá. Ele aproveitou. Ele aproveitou, irmão. Foi abençoado. A família foi abençoada. O pai, todo mundo foi abençoado. Inclusive eu e você, que estamos sendo abençoados por causa do Senhor. Mas usando a vida de Davi. Levanta as suas mãos para os céus. Jesus deu uma oportunidade para aquela mulher samaritana mudar de vida. E ela entendeu a oportunidade e foi abençoada. A vida dela não estava aquelas coisas não, você sabe bem disso. Mas aquela mulher que foi buscar água, uma água física, ela encontrou o que ela não foi procurar, mas ela saiu dali abençoada. Ei, não faça como muitos que são metódicos ao extremo. Não, rapaz, eu não vou comer esse cuscuz não, porque eu só como cuscuz se tiver ovo. Quem sabe Deus não está te preparando para que você aprenda a comer o cuscuz sem ovo, para depois te dar o filé mignon. Mas muita gente já quer o filé mignon. Ei, todo propósito você tem que passar pelo processo. Olha para o teu irmão e diz assim, ó, para você chegar no propósito, meu filho, você tem que passar pelo processo. Davi, para ele vencer gigante, ele se dispôs, ele viu uma oportunidade. Então diga nessa noite assim, ó, aleluia, nós te adoramos, Senhor. Cante conosco dizendo assim, ó: junto ao poço estava eu, quando o homem judeu viu a sede que havia em mim. Oh, aleluia. Essa noite, Pai, sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Oh, aleluia. Dai-me de beber, Senhor. Dai-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Oh, aleluia. Não precisarei aqui voltar da minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és, porque a minha alma esperou a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Oh, aleluia. Nós te amamos, Senhor. Deus amado, adore ao Senhor nessa noite. Oh, aleluia, cante. Junto ao poço estava eu, quando o homem judeu. Ele está aqui. Jesus está aqui. Aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus. Se me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Oh, Espírito Santo de Deus, essa noite diga para ele: dá-me de beber.
noite. Aleluia! És o